Olá, estudante! Seja bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didático falando. Hoje é um vídeo especial. É uma das grandes obras literárias brasileiras. Se você não já leu, você já ouviu falar de uma prova, já caiu, já despencou várias vezes em Unesp, USP. É do século XX, né? O nosso Guimarães Rosa é do século XX, então super contemporâneo. Você vai ver ali um contexto histórico que não é muito distante dos seus olhos. Estamos falando de Grande Sertão Veredas. Só para você já ter ideia, sertão, aquela imagem de ambiente seco, ambiente com pouca chuva, infértil, e veredas é um riacho, né? Para você já entender que ele vem falar de bastante efeitos dissonantes. Bom, deixa o joinha que de segunda a sexta-feira tem material caprichado, gratuito aqui para você. Ativa o sininho para você receber esse material automaticamente aí, dica de redação, análise de obra literária como esse, resolução de exercício de matemática do Enem e, claro, aquelas dicas de estudos. Bom, sem mais chorumelas, vamos ao que interessa. Bom, pessoal, quero falar para vocês de João Guimarães Rosa. Ele faz parte aí da nossa terceira fase do modernismo, alguns ainda consideram como pós-modernismo. Essa obra é basicamente um monólogo, vamos falar aqui de aspectos técnicos da obra, né? Basicamente um monólogo, redigido em primeira pessoa. O narrador é o narrador personagem, ele se imbui bastante aí dentro dessa história. Vamos lembrar um pouquinho de Guimarães Rosa, ele é um médico diplomado, escritor, ocupou a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras por dias, por semana, porque ele demorou 4 anos para tomar posse, porque durante 4 anos ele não foi tomar a posse. Ele é muito bem quisto né, no meio literário brasileiro. Para vocês terem ideia, essa obra ela foi traduzida no primeiro ano de publicação dela para diversos outros idiomas, tal o impressionante sucesso que ele fez, tá bom? Já quero aqui explicar para vocês por que de tanto sucesso. Pessoal, local, espaço da narrativa, né? Eu já falei tempo, narrador, espaço da narrativa é em Minas Gerais. A obra é totalmente alinear, ela não tem capítulo. Pasmem, ele não colocou capítulo. São 600 páginas de conteúdo bastante complexo, com bastante informação, com bastante detalhes. O que eu quero trazer aqui é um recorte, é uma visão geral para que você consiga, né, responder algumas questões quando despencam aí no vestibular e para que você consiga também utilizar na sua redação. Tenho certeza que em aspectos que envolvem sustentabilidade, educação, segurança, saúde, tecnologia, você consegue, e minoria social, claro, você consegue abordar a obra Grande Sertão Veredas. Bom, vamos lá, sem mais delongas para a gente falar sobre essa obra. O personagem principal se chama Riobaldo, olha só, o nome já é proposital, tá, pessoal? Nesse cenário inóspito e muito seco aí, que é o sertão, o personagem se chama Riobaldo. Ele já vem fazer bastante, o título já deu essa ideia, né, de itens antagônicos, itens paradoxos, né? Eu falei do sertão, eu falei da veredas, agora ele vem falando de um ambiente muito seco, vem falando do Riobaldo. Riobaldo é o personagem principal. Ele tá praticamente contando a história dele de vida ali, por isso que é linear, tá? Ele tem uns flashbacks, aí vai pro início, aí vem pro tempo atual. Tá contando ali a sua vida como um ex-jagunço, como se fosse uma entrevista, tá? Ele começa iniciando ali que ele era um ex-jagunço que percorria todo o sertão nordestino, nas suas matanças, nas suas buscas de vingança, durante esse período de trabalho dele. Sim, isso era um trabalho desses jagunços. Ele vai falar bastante aqui, pessoal, você vai ver, da ideia do bem e do mal, da ideia do céu e do inferno, da ideia até de um romance platônico, um sentimento platônico que ele tinha com outro jagunço. Veja só, isso também é muito polêmico aqui nessa obra, porque veja bem, você está no século XX, você está no sertão nordestino, aquele local onde é bastante patriarcal, é um comportamento bastante rústico, que não aceita esse olhar. Bom, ele inicia a obra comentando aí de quando sua mãe faleceu. Ele tinha um relacionamento, uma vida bem difícil aí em casa.
e chegou num momento ali muito crítico que sua mãe falecera de um problema de saúde. Ele foi morar com o padrinho dele. Esse padrinho dele era muito amigo de Zé Bebelo. O Zé Bebelo era um dos chefes de alguns jagunços da região. Ele olhava aquilo, nem pense, pessoal, ele olhava aqueles jagunços armados, como se fossem os heróis da região, que davam segurança para a região, e ele ficou embasbacado, animado, né? Eu quero ser isso também, eu almejo isso também, eu me espelho nisso. Ele cresceu com esse intuito. Com as bênçãos do padrinho, ele foi treinar com o Zé Bebelo, ficou um tempo trabalhando com o Zé Bebelo, até que durante o embate com outro chefe de jagunço, Joca Ribeiro, ele imagine como se você está dentro de um exército, e aí você vai guerrear com outro exército, e você olha para esse exército como mais elaborado, mais organizado, tinham mais jagunços, eram mais fortes, eram mais cheios de estratégias, eram mais antigos. Então, o que ele quis? Ele quis sair do grupo que ele estava e trabalhar com Joca Ribeiro. Isso aí, pessoal. Bom, o período que Riobaldo trabalhou com Joca Ribeiro foi um dos períodos que ele mais gostou, porque foi um período que mais teve capturas, mais teve matanças. Era, né, como eu falei para você, era uma equipe de jagunços de uma das maiores da redondeza. Enfim, ele era como se fosse um herói ali, ok? Ele, digamos assim, estava ali, é quando você troca de empresa, troca de emprego e você tá ali, troca de faculdade, e você tá ali vivendo um sonho. Isso, ele adorava aquilo ali. Para ele, todo aquele cenário era muito favorável, né? Ele, digamos que se realizava dentro daquele momento, tá? Bom, e numa desses embates, alguns dos jagunços ali dos jagunços do grupo dele, traem esse grupo. Pessoal, é o suficiente para dali então começar o que eles chamam de Segunda Grande Guerra. A primeira era aquela do do Zé Bebelo com Joca Ribeiro, e agora é de dois traidores do grupo que se juntam a outro grupo de jagunços durante um grande período de paz para lutar contra o grupo do Zé Bebelo. Bom, então, cabe salientar aqui, Riobaldo tinha um amigo chamado Reinaldo. Reinaldo era o filho do Joca Ribeiro, que ele só vai descobrir lá na frente. Reinaldo é um amigo, é um jagunço que o nosso personagem principal aqui, Riobaldo, nutre um sentimento. Ele não entende muito bem. Ele olha aqui e fala, nossa, mas como que eu posso estar apaixonado por um outro jagunço? Tem até o momento que ele fala, veja bem o que ele comenta aqui desse sentimento com esse jagunço. Olha só, com grande admiração que ele fala, mas eu gostava dele. Dia mais gostava. Digo, Senhor, como um feitiço? Isso, feito coisa feita, era ele estar perto de mim e nada me faltava. Era ele fechar a cara e estar tristonho e eu perdia meu sossego. Olha só o sentimento que ele nutria por Reinaldo. Bom, enfim, guarde essa informação aí, eu vou utilizar ela lá na frente. E aí, todo aquele embate demorou-se meses. Esse embate, pessoal, era dia após dia, aquela matança, aquela vingança. Matavam os jagunços de um lado, matavam os jagunços de outro. Num dia ganhava determinada batalha, no outro dia perdia determinada batalha, enfim. O Joca Ribeiro, ele foi capturado por esses jagunços e foi preso. Ficou lá preso durante um tempo, feito refém, enfim. Esse Reinaldo, lembra bem que Reinaldo era filho do Joca Ribeiro? Reinaldo tinha uma amizade muito grande com Riobaldo, né? Cabe até comentar aqui, durante esse período, como a obra é alinear, lembra? O Riobaldo comenta que ele e Reinaldo fizeram uma grande travessia no Rio São Francisco, porque tinham uma curiosidade, queriam também sobreviver àquela travessia. E foi nesse momento também que Reobaldo se encanta por Norinhá. Norinhá era uma prostituta, ele teve um relacionamento ali curto com ela, e depois de Norinhá ele se relacionou com Otacília, que é com quem ele vai casar, que é com quem ele vai construir uma família, embora ele tivesse aquele sentimento com Rinaldo, tá? Então é meio essa situação meio caótica aí. Mas o que eu quero que você tome nota aqui, lembra aquela situação antagônica de sertão e de veredas, de bem e de mal,
de olhar para o Reinaldo e se apaixonar pelo Reinaldo, de olhar aqueles jagunços e uma inversão de valores, achar aquilo um herói, é bem isso que o Guimarães Rosa nos coloca, essa ideia de antagônicos, tá? Opostos. Lembre que ele fez um pacto aqui com o diabo para que ele ganhasse essa batalha, tá? Com esses jagunços que traíram o grupo dele. Bom, enfim, já estava numa batalha muito longa, Reinaldo, Riobaldo e os jagunços ali, que eram os braços direitos de Joca Ribeiro, se reuniram e falaram o seguinte: vamos fazer uma emboscada. É isso aí. A gente vai fazer uma emboscada, vai organizar muito bem para a gente pegar esse bando de traíra, e a gente vai matar a todos, a gente vai derrubá-los. Nós precisamos finalizar essa batalha e unir todos esses jagunços que estavam contra nós, que foram os nossos traíras, né? Bom, aí Reinaldo e Reobaldo se unem e começa uma batalha, pessoal. E é dia após dia, e matando jagunço, e aumentando seu território. Essa batalha muito sangrenta. Até que, quando eles já estão ali quase ganhando a batalha, Reinaldo, o amigo dele, também com o apelido de Diadorim, entra num conflito muito grande com Hermenegildo. Hermenegildo era um jagunço dos traíras. Pessoal, muito sangrento essa batalha. Olha que Reinaldo de Adorim, ele era um jagunço muito forte, um jagunço muito experiente. Ele era filho de jagunço. Ele cresceu e se desenvolveu dentro das batalhas. Bom, enfim, foi uma batalha muito forte ali. Ambos se machucaram, tomaram ali golpes de balas, enfim. E, pasmem, Reobaldo perde seu amigo. Reobaldo perde seu amigo. Seu amigo mata Hermenegildo, que era o chefe dos outros jagunços. Aquela guerra acaba por ali. O Joca Ribeiro, ele é morto lá enquanto ele está preso, mas a sua equipe, né, a equipe do Joca Ribeiro, os jagunços do Joca Ribeiro voltam ao poder, tá? O poder está na mão deles agora, porque lembre, Reinaldo de Adorim, numa batalha com Hermenegildo, matou o líder, né? E o líder aqui agora era quem? Riobaldo, ok? Bom, então Diadorim falece. Neste momento, ali o momento que o Riobaldo vê o amigo dele ali ensanguentado no chão, que vai procurar se ele tem vida, ele descobre que este amigo, na verdade, é uma mulher. Ele descobre que este amigo, na verdade, se chama Deodeorina, por isso Diadorim. E ele entende por que ele era tão apaixonado por Reinaldo. Bom, óbvio que neste momento ele já não tem muito o que fazer. Reinaldo, Diadorim, Diodera, enfim, seu amor, essa mulher está falecida. Ele volta para casa, para a esposa dele, para Otacília, mas aí acaba o seu envolvimento nos jagunços. Ele fica durante um período, mas acabou, perceba, acabou aquele envolvimento que ele tinha com aquele grupo, porque seu líder Joca Ribeiro faleceu, ele já não via mais sentido naquilo, aquele sentimento que agora ele entendeu por aquele amor que era Reinaldo, ele entendeu que era uma mulher, faleceu também, ele perdeu tudo. Riobaldo fica conhecido como Uruto Branco, agora um grande líder, né? Que aos poucos ele vai passando, digamos assim, o cajado para outros jagunços. Ele volta, como eu falei, para Otacília, e aqui finaliza a história. O que fica desta grande obra? Primeiro, né, aquele labirinto e aquela inversão de valores que eram os jagunços tidos como heróis no Nordeste, que era aquela amizade que ele nutria por Reinaldo, aquele sentimento que para ele sempre foi muito confuso, mas muito verdadeiro, e que no final ele entendeu o que era. Aquela relação que tinha entre bem e mal, entre céu e inferno, entre os heróis e os vilões, né? Porque na verdade os jagunços eram heróis ou eram vilões? Eles matavam para nutrir uma segurança, para se assegurar de uma região, assegurar a segurança ali de um grande latifundiário, um grande território de terras, ou
ou eles ali se faziam como um poder ilegal? Qual que era a real disso tudo? O Guimarães Rosa nos coloca aí para refletir que aquela era a realidade, aquele era o modo de sobrevivência. Essa ideia de opostos, né, de antagônicos, que é o que ele nos traz muito dentro dessa obra, é o que ele nos coloca para refletir que isso é o que tinha para aquele momento. E óbvio, né, você teve aí romance, você teve um pouco de sertão nordestino, um pouco de cultura da região, aqui a ideia dos jagunços, né, dos cangaceiros, a briga por poder, você também pode falar de questão política aí, porque havia, na verdade, uma briga por poder. Quem financiava esses jagunços? Os grandes latifundiários. Não eram os grandes latifundiários que sujavam suas mãos de sangue, pegavam nas armas para lutar e defender seu território. Eles colocavam homens para defendê-los e perder até a vida em troca disso. Bom, é uma obra de bastante valor cultural, tem bastante neologismo, bastante palavras novas nela. Ela trouxe bastante metáforas aí para ligar com essa ideia da travessia da vida, de começo, meio e fim. E óbvio, se não menos importante, trazer à tona a questão cultural da região. Pessoal, por hoje é isso. Muito obrigada. Deixa aqui o seu comentário se você já leu essa obra, se essa ideia de destino, de vida, de bem e mal já estava aí no seu radar. Se não estava no seu radar e depois aqui do vídeo você teve alguns insights, te clareou mais alguns pontos, se você conseguiu ter uma outra reflexão, um outro viés, um ponto de vista sobre essa obra, tá bom? E o quanto que você pode utilizar ela na redação para falar de sustentabilidade, quando você fala daquele sertão que carece ainda hoje de políticas públicas, quando você fala de segurança, que careceu política pública de segurança, por isso que surgiu os jagunços. Quando você fala de minoria social, óbvio, né? O nosso jagunço, ele podia ir estudar, ele podia ter acesso a outros tipos de desenvolvimento profissional, a não ser um jagunço. Quando você fala de educação, muito ligado a isso. Quando você fala de saúde, a mãe dele faleceu ali por carecer de atendimento de uma rede, unidade básica de saúde, de cuidados básicos. Então, perceba que é uma obra muito rica e muito simbólica, cheia de exemplos para você utilizar dentro da sua redação, muito bem explorado, tá bom? Obrigada por hoje, espero ter colaborado. Passa o vídeo para aquele amigo que eu tenho certeza que vai ajudar ele. E claro, gabarita essa prova.